E de imediato agora nós vamos fazer, né, falando em futuro, falando em modernidade, nós ao vivo para o Facebook, na live, a gente está para o Brasil todo e convidamos o Dr. Ali Sargassini para falar para o Brasil inteiro e para vocês aqui sobre as novas tendências em tecnologia e medicina de tráfego. Dr. Ali, por favor. Muito boa tarde. É com enorme honra e responsabilidade que aceitei vir falar aqui com esse público selecionado sobre um assunto que, aos meus olhos, é já o nosso futuro no presente, e tenho certeza que a gente vai conseguir, juntos, cada um de nós, mudarmos um pouco essa tragédia que infelizmente acontece nas nossas vias, com números que se aproximam de países que estão em estado de guerra, infelizmente. Então, acredito que é mesmo o nosso trabalho de formiguinha, como transformador de comportamento humano, o objetivo final, que é transformar nada mais do que o nosso deslocamento de uma forma mais saudável. Quando honradamente eu recebi o convite, eu pensei na possibilidade de tornar esse nosso bate-papo um bate-papo descontraído, dinâmico. É um tema realmente mais atual. Se nós formos olhar das 10 empresas mais valiosas do planeta, as primeiras 8, elas têm como venda de produto a tecnologia. A 9ª é o Walmart, a 10ª é o Banco Estatal da China, enfim, que é China. Então, as décadas que foram dominadas por empresas de extração, por exemplo, de petróleo e minério, passaram. E hoje nós temos uma nova realidade, essa nova tendência, e graças a Deus essas empresas que vêm em tecnologia, que trabalham com esse tipo de produto, se dedicam também a proporcionar esse deslocamento mais saudável das pessoas. Então é nesse contexto que a gente tenta transportar isso para a medicina de tráfego de uma forma didática, num espaço de tempo relativamente mais curto, mostrando o que é que a tecnologia já somou, o que é que a curto prazo ela está nos oferecendo e o que a médio e longo prazo está por chegar. Espero aí então atender essas expectativas, atender os chamados e sejam bem-vindos para a nossa apresentação. Bom, quando a gente fala em novas tecnologias, a gente não tem como não falar desse aplicativo. De fato, o Waze é um aplicativo que proporcionou uma facilidade, um dinamismo no deslocamento humano incomparável com recursos anteriores. Mas o contraponto dessa positividade é essa negatividade. Então, quando nós temos, por exemplo, uma localização precisa de onde estão os radares de fiscalização, a gente pode proporcionar ao condutor daquele veículo que ele respeite 5 metros antes e 5 metros depois o limite máximo de velocidade. Mas não impede que no intervalo entre radares, esse condutor, infelizmente, use o pedal do acelerador como uma arma fatal. E nós sabemos, aqui no estado de São Paulo, nós temos um serviço público estatal chamado InfoSiga, Infomapas, inclusive convido todos a depois navegarem pelo site, onde lá a gente consegue ter uma localização precisa de cada morte que aconteceu no estado, mês a mês. E aí quando a gente faz essa avaliação, principalmente em rodovias de alta rodagem, rodovias no caso estaduais, a gente percebe que as mortes estão sempre entre radares. Então a gente precisa mesmo aperfeiçoar essa tecnologia e no decorrer da nossa conversa a gente vai chegar lá. Um outro contraponto negativo é também a localização precisa dos postos de fiscalização dos agentes de trânsito. É ruim, porque proporciona, por exemplo, ao condutor que está dirigindo sob efeito do álcool, a possibilidade de encontrar caminhos alternativos. Ou seja, aquele condutor que potencialmente é retirado da via e eventualmente não será o autor de uma nova tragédia,
ele tem rotas alternativas para que isso não aconteça. Então, a tecnologia tem mesmo, como tudo na vida, esses contrapontos positivos e negativos, e cabe a nós, como especialistas em medicina de tráfego, lutar pela atualização do sistema. Mas, você está comentando isso já existe em algum país? Sim, já existe. Uruguai, México, enfim, tem uma realidade financeira parecida com a brasileira, talvez o México um pouco mais do que o Uruguai. Lá, por exemplo, o Waze é proibido de colocar no seu software a possibilidade de você localizar radares ou peritos policiais. Então, caso o Waze queira existir nesses países, eles têm que necessariamente obedecer essa orientação federal. Infelizmente, nós sabemos que das tragédias que acontecem no trânsito, 93% ou perto disso são devidas a um comportamento humano irregular, digamos assim. E nós temos aí, com certeza, o excesso de velocidade como um dos maiores vilões. Até porque, infelizmente, ainda a gente tem na mídia, em pleno século XXI, propagandas de automóveis cujo motorista foi um ex-piloto de Fórmula 1. E isso induz ao público leigo que carro é sinônimo de velocidade. E culturalmente o brasileiro gosta de velocidade. Só que a velocidade, a cada quilômetro aumentado, isso acredito que seja do conhecimento de todos, acaba aumentando o risco de uma tragédia, de um acidente, enfim, produzir vítimas fatais. Aí a pergunta que eu faço é: por que até hoje apenas um número muito restrito de veículos, apenas aqueles veículos de marcas mais modernas ou modelos muito mais caros, porque somente veículos selecionados proporcionam, por exemplo, com que seja congelada a velocidade no momento do acidente? E aí, qualquer outro acidente que envolva veículos convencionais, a gente precisa ter uma estimativa da velocidade média no momento do acidente, no momento da colisão, enfim. Isso é muito ruim, porque a gente acaba dando ao condutor a opção dos múltiplos recursos que, infelizmente, a gente sabe onde isso acaba. Então, é uma proposta, como membro do Departamento de Tecnologia e Inovação, que todo e qualquer veículo de fabricação nacional ou que circule em território nacional, que qualquer evento adverso no trânsito acima de 40 km por hora, que a velocidade seja congelada. E a gente tira daí aqueles peritos que acabam sendo muitas vezes influenciados por compra da própria pesquisa, onde um perito avalia que a velocidade média era 120 e outro avalia que era 82. E isso acaba imputando mais ou menos anos de reclusão ao autor da tragédia. Então, acho que são ideias que a gente vai passando para que a gente possa ter um registro exato do momento do evento adverso, no caso, acidente. É uma palavra que eu gosto de usar muito pouco. Talvez esse seja um outro comportamento humano muito importante. A ideia foi estratificar os comportamentos humanos talvez mais letais, e sobre eles a gente trabalhar um pouco sobre como transformar essa realidade. Infelizmente o álcool é conhecidamente a droga lista mais usada no Brasil, mais talvez usada no mundo, enfim. Além de acessível, o preço dela é extremamente barato, em doses aí, beira de estrada custando R$1, a dose de cachaça pura, e você não precisa de nenhum tipo de contraponto para poder comprar aquela dose, infelizmente. E como a gente pode interferir nisso? A Regina, psiquiatra, também lida muito com dependência química, tenho certeza que isso é uma realidade do consultório dela. E como é que a gente lida com isso no trânsito, na medicina de tráfego? É aí que a Suécia, a sua montadora Volvo, está em vias de planejar um novo volante. Isso já está em fases finais de teste, onde a leitura do contato das mãos com o volante vai ser capaz de interpretar ao software do carro se aquele condutor está sob efeito do uso de álcool ou não. Mesmo que mínimo, mesmo que abaixo de 0,1, enfim, então, sendo positivo, o carro não liga.
Então, que seja uma tecnologia bem-vinda para a gente. É claro que os primeiros protótipos estão com valores de volantes girando em torno de 5 a 7 mil dólares, e a ideia deles é aperfeiçoar essa tecnologia para que chegue aí no impacto quase que zero na venda do produto final. Isso que é um grande avanço que a tecnologia vem trazendo para a gente, e que seja bem-vindo mesmo, e que as pessoas entendam que beber e dirigir não vai dar mais certo. E não vai ser daqui a 10, 30, 40 anos que isso vai existir. Talvez nos próximos 2 a 3 anos, todos nós aqui tenhamos acesso a esse tipo de recurso. O que não dá é para que, no Brasil, a gente continue alimentando essa política de que, após múltiplos recursos, o nosso autor de uma tragédia que pode ter desgraçado 3, 4, 5, 10 famílias, ao final disso pague uma pena de menos de R$100 com cestas básicas ou serviços públicos alternativos. Isso é inaceitável. É um convite para a impunidade. É um convite para você beber e dirigir. Até porque quem bebe e dirige tem uma sensação de autopoder, pelo menos no primeiro momento, e socialmente é muito mais aceito. Não tem aquele símbolo de careta que infelizmente outros recebem por nunca terem bebido e dirigido. Então, que a tecnologia veio bloquear esse tipo de coisa. Hoje, por exemplo, nós já temos alguns modelos de automóveis que, se você não coloca o cinto de segurança, você também não liga. Então, é nesse contexto que essas empresas vêm também trabalhando. Esse é um dispositivo que eu acho que realmente transformou a realidade de muitas vidas preservadas e poupadas. Nós temos um breve relato só do cinto de segurança. Ele é, relembrando, o principal equipamento de proteção passiva, ou seja, após o acidente, ele é o que confere a maior proteção aos usuários do veículo para diminuir, mitigar as consequências daquele acidente, criado aí na Segunda Guerra Mundial, para evitar que os pilotos, quando caíssem então, em alto mar, não fossem projetados para fora da cabine do caça. E na indústria automobilística ele foi transportado no finalzinho da década de 60, começo da década de 70, e no Brasil, começo da década de 90, passou a ser o item mais difundido. Só que o Brasil, paradoxalmente, ele tem uma das maiores taxas do uso do cinto de segurança no banco da frente. E uma das menores taxas mundiais do uso do cinto de segurança no banco de trás. E hoje, acredito que a grande maioria aqui da nossa plateia, quando vai entrar no seu carro, ouve esse tipo de alarme. Joana, você consegue colocar o áudio para mim aqui ao lado, esse áudio? Mais uma vez, por favor. É ensurdecedor ficar com isso 30 segundos. Hoje o usuário do carro, ele coloca o cinto, nem se preocupando em se preservar, mas para ter paz. Então a tecnologia veio e somou nesse sentido. As pessoas estão realmente utilizando o cinto no banco dianteiro. E a pergunta é, por que não colocar o mesmo dispositivo no banco traseiro? Qual é o real motivo disso ainda não existir? A instalação desse software no carro tem um impacto de $8,90, totalmente diluído no preço final da venda de automóvel. Isso já existe? Sim, existe. Isso em países... quando eu falo em países, eu procuro fazer uma comparação Brasil com países PIB semelhantes. Né? Não dá para comparar talvez Brasil e Suécia. Seria um pouco desigual, mas países com PIB semelhantes, África do Sul, por exemplo, faz parte dos BRICS. Eles lá, obrigatoriamente, todo carro produzido nacionalmente ou que veicule em território sul-africano, obrigatoriamente precisa ter um medidade sonoro para ocupantes do banco traseiro. E assim a gente consegue também fazer, provavelmente, com que vidas como a do Cristiano Araújo e da sua namorada até então, pode ser que pudessem ter sido preservadas. Então, nesse contexto, a tecnologia vem somando na possibilidade de trazer o nosso deslocamento mais saudável. Esse é um ponto aqui importantíssimo, ainda mais por termos uma amostra de uma plateia médica, onde alguém na vida aqui
fez ou fará plantões noturnos, esse detectador de fadiga, que hoje alguns automóveis já têm, também é um grande produto que a gente precisa trabalhar para se tornar mais universal. Nós vimos os números que a doutora Regina nos trouxe agora há pouco, números impressionantes, onde o sono é um comportamento humano não induzido muitas vezes, mas uma consequência de situações clínicas que a pessoa tem, que ao dormir ao volante ele acaba sendo também o autor de uma nova tragédia ao volante, o trânsito, por exemplo. Então, além do excesso de velocidade, dirigir sob efeito do uso de álcool, o uso de celular ao volante, o sono, principalmente num público como o nosso, é algo impactante. E, como disse a doutora Regina, é muito mais inteligente nós investirmos na prevenção das tragédias na via do que pagarmos após o evento já acontecido. Só para termos uma ideia, o Brasil gasta em torno de 2,3% de tudo que a gente produz, do nosso produto interno bruto, perto de 50 bilhões de reais anualmente com vítimas do trânsito. Então, se por um lado nós temos uma triste realidade, onde pessoas às vezes esperam 2 anos para fazer uma ressonância num serviço público, por outro, um caminhão, um rio, um riacho, uma cachoeira de dinheiro é gasta com situações potencialmente preveníveis. E esses detectores de fadiga, eles são interessantes porque eles começam a fazer uma leitura do condutor no momento em que ele começa a dirigir, os primeiros 5 minutos. Padrão de comportamento, se ele anda reto, se faz o zigue-zague nas vias, leitura de pupilas em alguns modelos mais modernos, e após esses primeiros 5 minutos, ele continua fazendo análises comparativas a cada 5 minutos nesse mesmo condutor, em mudança de trajeto, ou pupilas que ficam mais mióticas, ou quedas na velocidade, enfim, manobras mais evasivas que até então não estavam acontecendo, passam a configurar no software do veículo que aquele condutor possivelmente está sob efeito abrupto do sono. E ele começa a gerar no painel do carro alarmes sonoros, orientando com que esse condutor pare. Então, em alguns modelos, tem assim: pausa para o café emergencial. Pausa para o café e não para até o carro parar ou até você voltar a mudar o comportamento na sua direção. Seja bem-vindo, principalmente porque acredito que algum de nós aqui conhece alguém, algum colega médico que tenha falecido vítima de ter dormido ao volante. Eu, infelizmente, conheço 2 famílias que perderam colegas nossos por conta de eles terem saído de plantões noturnos, 24, 48 horas trabalhadas, e quando foram para suas casas ou para um outro emprego, dormiram ao volante e caíram em ribanceira. Vidas perdidas em plena capacidade produtiva. É esse o nosso objetivo, diminuir esse tipo de tragédia. Esse eu trouxe, essa tela eu trouxe com o intuito mesmo de provocar, de provocar no sentido saudável, claro, no sentido construtivo. Hoje, por exemplo, em todos os países que ocupam a União Europeia, dos valores produzidos com infrações de trânsito, parte desses valores é convertido para subsidiar isso daqui. Troca de pastilhas de freio no Brasil, em média, R$200 a R$350 por pastilha. 4 pastilhas. Aí aquela pessoa que está recém-desempregada, nós somos quase 14 milhões de desempregados, aí eu não vou trocar pastilha de freio. Eu não estou com dinheiro para comprar um remédio do meu filho, não vou gastar R$1.000 para trocar pastilha de freio. E essa pessoa, quando for acionar esse freio em um momento devido, infelizmente pode pagar pelo preço dele não ter se comportado no momento adequado na troca desse tipo de recurso no automóvel. União Europeia, 8 euros. As 4
incentiva com que essa pessoa, pesadamente, faça manutenções dos seus veículos regulares, até porque, dessa maneira, ele aumenta os equipamentos de segurança passiva e ativa do veículo, diminui as tragédias que acontecem no trânsito e, consequentemente, ele diminui os gastos em serviços de saúde, recrutamento de equipe, ou seja, é uma cascata positiva. E aí, essa provocação eu faço aqui, porque hoje, das 11 ao meio-dia, nós tivemos uma matéria publicada com a âncora da Sabirene, o Roberto Nonato, batemos um papo ontem com ele, onde me pergunta isso ontem. Doutor, por que a tecnologia não chega no Brasil, ou por que comportamentos saudáveis no nosso trânsito aqui demoram tanto? Porque nós todos fazemos parte de um tabuleiro de xadrez, pelo menos aos meus olhos. Cada um de nós aqui é uma peça desse tabuleiro. Só que o rei do tabuleiro, em nenhum momento, candidatos ao Estado, aos diversos estados, eu não sei, pelo menos em São Paulo, candidatos à presidência, eu não vejo em nenhum momento esses candidatos que vão nos governar daqui a pouco, muito em propostas para melhorias da segurança pública, onde as mortes violentas no Brasil chegam a 60 mil em média, no trânsito perto de 40 mil. É mais fácil a gente subsidiar ou impedir que um fuzil venha contrabandeado de outro país. Mas a segurança pública é um tema que recorrente a gente encontra nos debates políticos. E a segurança no trânsito, não. Pelo menos no estado de São Paulo, não vi nenhum dos candidatos a trabalhar esse assunto, e muito menos dos candidatos à presidência. Então, enquanto o rei do tabuleiro não tiver um, é realmente muito complicado que a gente consiga mudanças reais no nosso trânsito. E aí, eu, vocês, qualquer um de nós, familiares próximos, podemos ser potenciais vítimas de pessoas que não têm um comportamento saudável. Então, eu trouxe só esse dado que é assustador, assim como eles toda a revisão de automóvel na zona europeia é gratuita, troca de óleo, lubrificação, pneus. Então, nós infelizmente vivemos uma realidade financeira no Brasil, talvez das mais preocupantes. Eu, pelo menos, não sou uma pessoa que não atravessei os anos da ditadura militar, então, dos anos que eu tenho de vida, pelo menos esse é o cenário econômico político dos mais preocupantes que a gente vive. E talvez seja agora o momento oportuno de nós, cada um de nós, como médicos de tráfego aqui, pleitearmos aos nossos candidatos que eles se atentem a esse assunto. Isso é importante, é fundamental, e peço que cada um de vocês seja mesmo um fator multiplicador desse tipo de vontade. Eu trouxe esse slide aqui, que eu me lembro de uma frase célebre dos Rockefeller, dos Rockfield, são irmãos, né? Um descobriu o petróleo, o outro fez o sistema bancário, onde, numa entrevista que eles deram na década de 50, eles falaram que a idade da pedra não acabou com a pedra. E a idade do petróleo também não vai acabar com o término do petróleo. E nesse contexto, talvez, Dr. Dirceu é um porta-voz exímio da nossa associação brasileira, ele comentou, inclusive, na apresentação da doutora Regina, que a eliminação desse tipo de material ao ambiente é capaz, por exemplo, de aumentar a pressão arterial, é capaz de aumentar a frequência cardíaca, é capaz de produzir distúrbios respiratórios, ou seja, impacta de maneira aguda na saúde do condutor, na saúde dos usuários da via. E talvez, com essa nova mentalidade de tornar o petróleo uma matriz energética cada vez menos utilizada, a gente esteja diante de um cenário super favorável para que, pelo menos, os riscos biológicos e riscos orgânicos do nosso deslocamento sejam mitigados. E, surpreendentemente, o Brasil hoje ocupa um novo lugar no que se refere a investimento de renda, de material, de recursos materiais, comparados no mundo para o desenvolvimento de tecnologias de energias limpas e renováveis. Então, por exemplo, só para a gente ter uma ideia de como é que anda o mundo, e isso, além de mitigar os riscos orgânicos e biológicos, Paris, por exemplo,
determina que até 2020, ou seja, 1º de janeiro de 2020, está aí do lado, nas nossas portas, não tenham mais veículos que circulem pela cidade movidos a combustível fóssil. É impressionante. É uma meta usada e que, na verdade, a declaração do prefeito de Paris é: nós já estamos prontos para instalar isso a partir de 2019. Ou seja, a gente tem não só um ambiente mais saudável aos usuários da via, mas a atualização disso, doutor Dirceu, provavelmente, e é isso que passa na cabeça de montadoras francesas, Peugeot, Citroën, Renault, que com o passar da implantação dessa nova tecnologia de fonte de matriz energética limpa, sustentável, renovável, que também os automóveis, eles têm na sua configuração de software a leitura da onde aquele automóvel está e que automaticamente ele obedeça o limite de velocidade. Ou seja, de canja, a gente ganha nisso com respeito ao limite de velocidade da via. É nessa trajetória que o mundo vem andando em relação a cuidar das pessoas que se deslocam. Nova Delhi, na Índia, também estipula 2020, esse mesmo prazo. Alemanha, Noruega, Inglaterra, 2025. Holanda, China, 2030. China implantando isso daqui a 12 anos. País mais populoso do planeta. Na Holanda eles estão desenvolvendo carros híbridos, mas não semelhantes aos que conhecemos hoje. Não são combustível fóssil barra energia elétrica. Não. Energia elétrica barra energia solar. E a primeira montadora holandesa tem o seu carro prestes a ser lançado já sim. Durante o dia ele funciona sob energia elétrica e durante a noite utiliza aquilo que as placas solares do teto captaram. Ótimo. Se isso vier junto somado a um rigor maior do respeito aos limites de velocidade das vias, é o melhor dos mundos. Né? E realmente o futuro está conosco. Tenho certeza que, e assim a gente espera e deseja, que a totalidade de todos que estejam aqui ou que não estejam aqui, que nos próximos 5 anos nós não só seremos testemunha disso que a gente vem falando agora, mas nós também seremos participantes disso. O Brasil, tragicamente, ocupa o 4º lugar mundial no número de mortes no trânsito. É um cenário que, se a gente se conforta com isso, a gente realmente precisa refletir sobre a nossa existência. Países como Índia, China, Nigéria estão à nossa frente, mas, considerando a frota veicular de lá, realmente o trânsito brasileiro é fatal. É difícil nós ligarmos algum tipo de documentário na televisão e, pelo menos naquele período que estamos assistindo, não ouvirmos nenhuma matéria ou assunto que envolva mortes no trânsito. E cada um de nós, por estarmos na ponta da cadeia, por fazermos acesso àquele próximo condutor, seja na sua primeira habilitação, seja na renovação de habilitação, nós, na ponta dessa cadeia, temos essa responsabilidade impressionante. Por isso que a gente vem aqui trazendo esse tema que vai passar certamente a fazer parte do conteúdo da medicina de tráfego a partir dos próximos anos, não tenho dúvida disso. Bom, existem aplicativos também que estão nos auxiliando a orientar os responsáveis por pais que eventualmente deixam suas crianças dentro no interior de veículos, porque as esquecem, porque mudou rotina, porque mudou comportamento. Então, a Google está desenvolvendo um aplicativo que, quando detecta a pressão daquela criança ou de um ser vivo, né? Inclusive pode ser esse ser um animal, não necessariamente uma criança ou um ser humano. Então, detectar uma pressão sobre cadeirinhas, bancos no carro fechado, ele dispara o alarme sonoro, é enviado ao celular daquele responsável cadastrado mensagens subsequentes até que essa pessoa volte, enfim, resgate aquele ser vivo dentro do carro. São coisas novas que vêm acontecendo e eu quis trazer isso com um teor de detalhes para que a gente possa entender que a medicina de tráfego
é um campo de especialidade amplo, enorme talvez. São poucos os especialistas que cuidam desde crianças ao serem transportadas, até o idoso que tem 110 anos e quer continuar dirigindo. Então nós temos aí uma faixa etária de abrangência que muitas vezes passa de um século. Por exemplo, no Japão eles tinham uma grande incidência de mortes em rodovias estaduais e federais, porque os ônibus eles faziam manobras evasivas para muitas vezes desviarem de trânsito, os carros, enfim, e haviam colisões, capotamentos, fuga de trajeto de via, e eles resolveram isso de uma maneira saudável, simples, que foi instalar os corredores de ônibus também em rodovias. Ninguém está falando aqui que para que isso aconteça, a gente possa ou tenha que trazer uma pedra mágica de Marte. Não. A gente precisa que o nosso gestor público tenha desejo em transformar o nosso tabuleiro de deslocamento de uma maneira mais saudável. E é isso que eu peço que cada um de nós sejamos daqui para frente, né? Um porta-voz desse desejo. É natural, não podemos falar em tecnologia de tráfego sem comentarmos sobre os carros independentes ou carros autônomos e carros autônomos, na verdade. Eu trouxe essa tela, causa um pouco de confusão, por isso eu quis conversar um pouco com vocês sobre termos, né, terminologia. Então, isso daqui é carro independente. Carro independente é aquele que não tem um ser humano atrás do volante. Isso daqui é carro autônomo. Então, é esse tipo de tecnologia que empresas como a Google, a Tesla, enfim, vem desenvolvendo. E eu quero realmente refletir com todos aqui o porquê que nós temos ainda uma enorme resistência em aceitar essas novas tecnologias. Talvez, ouvindo um filósofo americano, ele acho que conseguiu transportar isso de uma maneira que a gente conseguisse aceitar. O ser humano é capaz de tolerar, entre aspas, que um outro ser humano seja autor de uma tragédia. Mas o ser humano é intolerante a saber que o autor de uma tragédia no trânsito seja um robô. Mesmo que um ser humano mate, ou seja capaz, ou esteja envolvido em 40 mil mortes, e o robô mate 5, ou esteja envolvido em 5. Então, nesse contexto, a gente precisa refletir, porque será que as pessoas que eventualmente bebem, usam a bebida alcoólica, que pegam o seu carro a partir de veículos autônomos, será que as estatísticas de mortes nas vias serão menos trágicas? Não sei. O ser humano tem mesmo essa resistência a aceitar isso. E a gente precisa incorporar isso na nossa realidade. Nós da Abramet temos aí uma responsabilidade impressionante por estarmos juntos de milhares de especialistas em medicina de tráfego, e deixo aqui uma reflexão de que o nosso representante público pelo menos tem aí uma meta a percorrer de reduzir em 50% o número de mortes no nosso trânsito ao final do seu primeiro mandato. Então, uma meta ousada, e mesmo assim são quase 20 mil pessoas morrendo anualmente no trânsito brasileiro. E que essas novas tecnologias venham somar para esse sucesso. E os carros autônomos, eles, aos nossos olhos como especialistas, é claro que tornando essa tecnologia mais aperfeiçoada, é capaz de alcançar esse tipo de sucesso. Hoje, as empresas que estão avançadamente para frente no estudo dessas tecnologias lidam com um sucesso de 99%. Comparado com o comportamento humano de 93% de ações fatais na via, nós temos uma posição de pratos na balança.
Muito bem, a ideia era mesmo mitigar mesmo as tragédias e refletir na nossa mente para onde é que a gente vai caminhar nesse cenário. E, mais uma vez, as previsões para deslocamento dos carros autônomos, não independentes, mas autônomos, aonde existe um condutor atrás daquele volante que, na vigência de qualquer alteração da via, é capaz de reassumir o controle do automóvel. Então, nesse contexto, montadoras alemãs, Audi, BMW, Mercedes, têm as suas previsões de lançamento oficial para 2021 e 2022. A mesma coisa, Google, Tesla, seguem a mesma tendência. E o Brasil, nós temos um grupo de estudos aqui na USP, que está com um protótipo em andamento com previsão de lançamento para 2030. Ou seja, tecnologia nacional mesmo, nossa, nascida aqui em terras nossas, e não importadas. A França, então, além de ter aqueles veículos movidos a matriz energética limpa, sustentável, renovável, tem também a previsão de lançamento para 2025. Joana, por enquanto não lança esse vídeo, eu só preciso de um 10 segundos para conversar com a turma. Esse é um documentário, na verdade, é um vídeo que gentilmente a Audi e a Airbus nos forneceram, e eu faço um convite para que a gente assista e entenda o que é que está por vir nos próximos 12 meses. João, por favor, pode disparar o vídeo. Obrigado, João. João é nosso apoio de mídia e som e é a pessoa que faz tudo acontecer também. Então, isso daqui será que para 2248? Não é. 2019. Primeiro lançamento de 2019, com veículo custando 1,9 milhões de dólares. Com previsão de custar na primeira década 190 mil dólares. E deslocamento, autonomia de deslocamento, trecho Rio-São Paulo, perto de 500 quilômetros. É muita coisa. Talvez nos próximos congressos, doutor Ricardo, a gente tenha mesmo que trabalhar esse departamento de medicina aeroespacial. Porque é o nosso novo trajeto, né? Talvez a gente não tenha mais pessoas colidindo entre carro e montanha, sim, carro e prédio. Espero que não, mas mais do que o deslocamento aéreo, essas empresas estão nos proporcionando
acesso a uma tecnologia, capaz de fazer a leitura de onde está a localização precisa de outros veículos da via. Quando nós temos aí a ocupação do ar, nós não temos excesso de velocidade, porque os veículos obedecem toda uma malha aérea que hoje já existe, por exemplo, para aeronaves comerciais. Então, por mais que o mais moderno dos aviões da Airbus queira chegar a 1.200 km por hora, é impossível. Existe aquele limite da aeronave, que são até 900 km por hora. Ou seja, o carro vai obedecer a mesma tendência. E o que, na verdade, esses executivos dessas empresas estão querendo é se tornarem os novos Steve Jobs. É serem as pessoas que querem transformar a tecnologia do ser humano. E sabem que o deslocamento do ser humano é uma grande tragédia. Não só no Brasil, todos os países do mundo, pessoas morrem no trânsito. Só que é um nicho de mercado onde a concorrência é muito menor se comparada, por exemplo, com aparelhos celulares, smartphones, e eles estão disparadamente na frente de empresas concorrentes. Nesse contexto, eu fico feliz que nós estamos tendo a oportunidade de sermos testemunhas e participantes dessa nova realidade. Bom, nesse contexto, resumidamente, a Abramet vem trabalhando já há algumas décadas para tornar o uso de segurança, realmente, o uso do cinto de segurança um recurso obrigatório, assim como o transporte das crianças de uma maneira eficaz, eficiente e segura. Nós temos também aqui o privilégio de sentar ao lado de autores dessas diretrizes. Isso é uma sensação prazerosa. O transporte de gestantes e a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. A lei seca, só um breve parênteses, completou no dia 19 de junho de 2018, 10 anos da sua existência. Ela nasceu dentro da própria Abramet, com autores que estão aqui entre nós, pessoas que estão aqui entre nós. E o portal da transparência determina uma estimativa de 41 mil vidas salvas em 10 anos pela existência da lei seca. Então, nós temos mesmo o prestígio de poder sentar ao lado de Pelé, Garrincha, Ribeirinho. Nós estamos juntos a essas pessoas. O deslocamento das pessoas utilizando as rodovias estaduais, federais ou até rodovias expressas, o uso do farol, é um apoio que nós veementemente damos, até porque facilita mesmo a visualização do automóvel que se aproxima. E aqui é uma das soluções para o aplicativo que localiza precisamente os radares de detecção de excesso de velocidade. Então, em São Paulo, por exemplo, existem 4 vias que já vigoram com radares por excesso de velocidade média, onde o veículo passa no radar A a uma velocidade respeitada do limite da via, e no ponto B, no próximo radar, estima-se o tempo que ele deveria percorrer entre os pontos. Se esse tempo for menor, com uma margem de erro de 10%, pensa-se que automaticamente no trecho ele deu uma pisada no acelerador. Hoje, essas pessoas elas não são autuadas financeiramente e também não têm a sua penalização e pontuação a ser negada por Ricardo. Elas têm sim cartas de orientação para que não façam mais esse tipo de coisa. A ideia é que isso continue em São Paulo e a gente espera que isso se dissemine para todo o Brasil, que esses radares de velocidade média façam sim e seja um ponto de inibição de ter o acelerador como muitas vezes uma forma de descarregarmos o estresse no nosso dia a dia. A doutora Regina também e outros colegas psiquiatras, neurologistas têm um contato com pacientes que encontram uma válvula de escape e muitas vezes o acelerador é um deles. E só para finalizar, eu acredito que isso é uma provocação que eu faço para a diretoria executiva do 10º Congresso, que a gente traga no nosso próximo congresso em Brasília, junto de pessoas como o Dr. Geraldo Gutenberg, que a gente leve para o nosso congresso esse tipo de dispositivo que amplia a realidade ou simula a realidade. Então, é um tipo de dispositivo que hoje a Universidade de Utah, nos Estados Unidos, Dr. Flávio, já dispõe, onde o condutor, ao colocar esse tipo de dispositivo no rosto, ele simula ele mesmo dirigindo um carro sob efeito do
do álcool, mas ele estando sóbrio. Ele mesmo consegue simular a direção de um veículo falando ao celular. E aí ele começa, sobriamente, estando naquele ambiente, a entender o quanto isso é grave. E assim a gente vai mudando o comportamento do ser humano. Essa é uma forma responsável da gente trazer o nosso deslocamento de uma forma segura, assim. Eu espero que isso venha a existir também no nosso próximo congresso. Uma grande provocação e tenho certeza, é uma sugestão construtiva e tenho certeza que vou lutar ativamente para que a gente tenha mesmo isso no nosso próximo congresso. Eu quero finalizar com esses duas pessoas que para mim revolucionaram a forma como a gente se desloca. O primeiro deles é o Carl Benz, que é a pessoa que inventou o carro. E o segundo, o Henry Ford, que é quem tornou a produção do carro sistemática. E é graças a ele que devemos, desde o século XX, no começo do século XX, a palavra acidente. Uma forma que ele trouxe para tirar da responsabilidade de falhas na linha de produção e atribuir ao usuário do carro aquilo que acontecia na via. Então são as duas pessoas que eu acredito que fizeram com que hoje parte daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente analisa, são consequências de ações desses dois. Muito bem, eu termino aqui a apresentação, não sei se ainda, doutor Ricardo, tem uns 5 minutos para a gente abrir para possíveis perguntas. Então, duas perguntas, se eventualmente tivermos aí perguntas relacionadas à tecnologia e inovação em medicina de tráfego, fique à disposição. Obrigado, Joana. Pela apresentação, eu tenho também, gostaria de sugerir um tema provocativo para os próximos eventos, o posicionamento da Abramet em relação ao futuro próximo, de não haver mais condutores de veículos, né? Talvez seja um tema bastante interessante. É um tema que a gente já, antes mesmo da gente eleger ele como um assunto, o fato de saber que em um breve espaço de tempo nós já teremos carros autônomos, não independentes, mas carros autônomos, que a gente terá, nós teremos carros autônomos na via, certamente isso é uma pauta que nós, Abramet, estamos averiguando para sabermos sobre o apoio ou não. A princípio, a gente vem olhando isso com olhos satisfatórios, olhos positivos, e entendemos que, de um lado da balança, temos uma chance de sucesso de 99% de diminuirmos aquilo que acontece na via. É claro que com a implantação das tecnologias, a Abramet vai se atualizando junto com essas novas tendências. Passa o microfone, por gentileza, para trás, só para a gente poder ouvir. Falando da tecnologia, então, a gente vê, se o limite da velocidade é 110, 120, por que os carros já continuam saindo por 220 quando você marcou? Não seria uma coisa a se pensar? Infelizmente, a indústria automobilística, ela tem o óbvio de querer vender. É uma empresa que vive de lucro. E eles sabem que faz parte, é pertinente do comportamento humano querer ser um velocista. Então, a princípio, não está dentro da linha de produção o pensamento de preservar a vida humana. Então, existem carros que chegam a 400 km por hora, carros de passeio. Bugatti Veyron, por exemplo, é um deles, que ultrapassam, inclusive, 400 km por hora. Então, hoje, a gente não tem como, de um lado da balança, médicos de tráfego, e do outro, por exemplo, uma Fábio, contrapor isso. O que a gente pode oferecer é que todo e qualquer evento adverso que envolva um carro tenha sua velocidade de painel congelada. É uma forma indireta de inibir o condutor a bater o velocímetro no final e achar que aquilo ali é gostoso ou saudável. Mas espero que com o advento dessas tecnologias de software, onde a gente consiga mudar isso via central, a gente tire a responsabilidade só de médicos de tráfego e traga isso também para as operadoras e construtoras de veículos. É o nosso grande desejo. Bom, até para respeitar o nosso horário, agradeço mais uma vez a atenção de todos, espero ter atendido as expectativas e que todos sejam bem-vindos no nosso próximo congresso. Um forte abraço.
Obrigado, doutor Ali. E nós queremos agradecer quem está nos vendo ao vivo do Brasil todo. A medição que a gente fez da live foi um sucesso. Parabéns, doutor Ali. Parabéns para a nossa equipe de tecnologia que proporcionou essa capacidade aí dos nossos colegas do Brasil todos estarem nos assistindo ao vivo aí.